Olá, irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo bíblico da nossa igreja. Hoje, com uma novidade muito legal, nós lançaremos estudos bíblicos em inglês, também aqui nesse mesmo canal do YouTube. Você que gosta, você que tem facilidade com o idioma, você que quer treinar o seu listening, como dizem, né? Você escutar em inglês, você que quer também ampliar o seu conhecimento bíblico, nós teremos uma vez por mês um estudo em inglês para você. Divulga para o seu filho, você que é mais velho e tem filho que o primeiro idioma é o inglês. Divulga para os seus amigos, divulga para quem você quiser. Inclusive esse aqui também você pode divulgar para as pessoas. Hoje nós vamos ler uma porção da Bíblia que está em Efésios, depois a gente ora e depois a gente vem para explicar o texto. Tá bom? Combinado? Vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo do 11 para frente. É o texto base do nosso ano como igreja. Nós estamos vivendo o ano da igreja aprovada, estamos buscando ser uma igreja aprovada. E, obviamente, a nossa referência é a Bíblia. Esse é o texto da nossa referência para o nosso ano. Vamos ler Efésios capítulo 4, verso 11 para frente. Diz assim: E ele, Deus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Até aqui tá bom para a gente. Versículo 14 fala que o propósito é que não sejamos mais como crianças. E hoje nós vamos falar sobre o nosso propósito, sobre esse texto aqui. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor, lemos o texto bíblico, pedimos a Tua direção, a Tua clareza, para que a gente possa, direcionado pelo Teu Santo Espírito, influenciado unicamente pelo Teu Santo Espírito, nós possamos crescer no conhecimento sobre quem Cristo é, sobre quem Tu és também, Pai. Então, por favor, nos ajude, abra as nossas mentes, prepare os nossos corações, silencie todas as outras vozes, para que a gente possa ser influenciado somente pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre o nosso propósito. Vou começar pela conclusão e eu volto explicando um pouquinho mais. Qual é o nosso propósito como cristãos? O nosso propósito é pregar o evangelho e fazer discípulos. O que significa fazer discípulo? Você pegar uma pessoa nova convertida, que é uma criança na fé, e você vai formar essa pessoa um seguidor de Jesus Cristo, a ponto de que essa pessoa não seja mais enganada. Aí você formou um discípulo de Jesus. Ela não seja mais enganada por falsas doutrinas, não seja mais enganada por falsas crenças, não seja mais enganada pelas suas próprias emoções, não seja mais enganada pelo que ela acha, não seja mais enganada pelos falsos mestres, os falsos pastores. Então, o nosso propósito primordial, dado pelo Senhor Deus na Bíblia, é formar discípulos de Jesus em todos os lugares que nós estivermos. Então você não precisa ficar esperando Deus falar qual é o seu propósito pessoal. Você tem o dever, como cristão, de começar desde agora a cumprir o propósito geral de Deus para todos os santos, que é o seu propósito.
Ah, pastor, mas eu queria ter um propósito específico para minha vida, porque eu fico vendo as pessoas na internet falando que elas encontraram o propósito delas e que você precisa de um propósito para viver e tal. Sim, começa pelo propósito geral, para que enquanto você cumpre o propósito geral, Deus te encontre e te dê propósitos específicos, particulares, pessoais. Mas você não espera que uma pessoa te leve para a próxima fase se você não está fazendo o que ele pediu para você fazer. Numa empresa, você não vai ser promovido se você não fizer bem feito o que você está fazendo. Claro que Deus não trabalha dessa maneira, mas é só para a gente entender. Nós precisamos, desde já, sermos fiéis no pouco para que Ele nos coloque sobre o muito. E eu estou falando aqui de intimidade com Ele. Então você vai dar respostas ao nível de intimidade que você tem, o que você já ouviu. Ah, eu nunca ouvi nada. Na Bíblia, então lê a Bíblia. A Bíblia está falando que o nosso propósito é pregar o Evangelho. Jesus falou, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ide por todo mundo, fazei discípulos. Essa é a nossa missão. Vamos aqui verso a verso. Porque aqui Paulo vai nos ensinar o que nós temos que fazer, como nós temos que fazer e para que nós temos que fazer. Tá, versículo 11. Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Os 5 dons ministeriais. As pessoas que lideram a igreja de Cristo. Não necessariamente a igreja institucional, mas a igreja de Cristo. Isso aqui são chamados de dons ministeriais. Todo mundo tem um dom ministerial? Não. Todo mundo tem um dom do Espírito? Sim, são coisas diferentes. Olha as palavras, dom do Espírito, ou dons do Espírito e dons ministeriais. 5 dons ministeriais na ordem do texto bíblico: apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São 5 dons ministeriais. Existe uma pequeníssima discussão teológica se o dom de pastor e mestre é o mesmo. Mas eu acredito que não, eu sigo a linha de raciocínio que são 5 dons ministeriais: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O Senhor Deus deu alguns para a igreja, algumas pessoas Deus deu para a igreja, pessoas essas que desenvolvem um ou outro dom desse aqui, dom de liderança, dom ministerial. Cada pessoa dessa aqui tem um papel, não é sobre isso que nós vamos falar hoje, mas é importante nós sabermos que uma igreja saudável, um corpo de Cristo, ele vai se tornando mais maduro, um grupo de irmãos, ele vai se tornando mais e mais maduro à medida que nós consigamos, Deus dê, né, os 5 dons ministeriais e nós, o grupo, consigamos identificar nas pessoas os dons ministeriais delas. Lembrando que no corpo de Cristo ninguém se auto-envia, ninguém se auto-intitula e ninguém se auto-unge. Então, se chegar alguém para você batendo no peito falando que é profeta, você assim, eu não estou falando para você não acreditar, mas eu estou falando para você desconfiar. Por quê? Da onde saiu essa pessoa? Quem falou que ela é isso? Ela está dando fruto disso? Ela foi ungida por alguém a isso, apesar que, né, a gente não unge, não temos essa prática de ungir uma pessoa a profeta, mas são só pedagogicamente figuras para ajudar você a pensar. Se chega uma pessoa no nosso meio e diz, eu sou um pastor, por exemplo, esse é um exemplo melhor. Você, beleza, tudo bem, beleza. Mas, né, espera, descobre, conversa com a pessoa, vê quem enviou ela, de onde que ela veio, qual é a família dela, quem fez dela um pastor, como que ela se intitula pastor se ela está sem ovelha, sendo que o que faz de um pastor ser pastor é a ovelha, né? A pessoa não nasce pastor, né? Onde Deus levantou ela, qual foi o grupo de irmãos que respaldou ela, quem está vendo esse chamado nela. Então, uma coisa também muito importante é que o próprio grupo, corpo, vê aquilo naquele indivíduo. Não é o indivíduo que se auto-intitula aquilo, o corpo vê aquilo. Aí, às vezes, o corpo vai nomear aquilo, vai falar, isso aqui
é a pessoa mais experiente entre nós, é um profeta de Deus aqui. Dificilmente, dependendo do contexto evangélico que você é, ou cristão que você é, dificilmente alguém vai falar essa frase. Mas o corpo sabe que aquela pessoa é a mais experiente entre nós, é para quem nós vamos quando a gente precisa de um conselho e é para quem nós vamos quando a gente precisa de uma palavra de conhecimento diferente, uma palavra espiritual mesmo. É o profeta no grupo. O grupo vê isso, o grupo respalda isso. Pastor, pode existir a possibilidade do grupo não respaldar? Pode. Aliás, uma pergunta diferente. Pode existir a possibilidade do grupo ver tal dom ministerial em uma pessoa e o líder daquele grupo, seja por qual motivo for, não valorizar aquilo? Claro que pode, isso é o que mais acontece. Mas como a gente deve agir nesse momento? Isso é outra história, não é para hoje. Mas isso existe. Existe. Porém, o mais importante de você saber é que você, ao receber alguém que se auto-intitula um dos 5 dons ministeriais, você precisa tomar cuidado, proteger a sua fé, não ser neófito, não ser ingênuo, não entregar o seu coração de uma vez, não entregar sequer o púlpito da sua igreja, não entregar nada, nem um grupo no lar para ele ou ela liderar. Espera, a não ser que você já tenha as informações que eu estou dizendo que nós precisamos ter. Saber de onde veio, quem te levantou essa posição, qual grupo você pertencia, e aí você vai buscar referência, e se você tiver tempo, você convive um pouco com essa pessoa para você ver os frutos dela. Tá bom. Deus nos deu estes dons ministeriais. Valorize as pessoas que carregam estes dons. Tá, verso 12. Com o fim, então, para que existem os dons ministeriais? Com a finalidade de preparar os santos, os crentes, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, nós como igreja, então a igreja toda, nós precisamos preparar os crentes para a obra do ministério. Nós precisamos preparar as pessoas, impulsionar as pessoas para que elas se tornem ou para que elas encontrem o seu lugar no corpo de Cristo, para que elas encontrem o seu propósito pessoal. O corpo, liderado por um desses 5 dons e, no mundo ideal, tendo dentro do corpo, no corpo, os 5 dons, o corpo vai impulsionar os crentes para que estes crentes possam edificar os outros, construir a noiva de Cristo, ou edificar no sentido de edifício, no sentido de construir. Então, para que os irmãos possam construir ao redor do mundo mais e mais santos, outros e outros crentes, sendo assim, formando assim, aliás, a noiva do Cordeiro. Então, volta. Os dons ministeriais estão em pessoas, essas pessoas Deus deu à igreja, para que essas pessoas, mais a igreja, esse corpo, cumpra aqui o verso 12. Prepare os santos, vamos trocar a palavra para crentes, para a gente entender. Prepare os crentes para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, nós, como igreja, precisamos preparar todos os crentes, todos, não é quem tem chamado e quem não tem chamado, todos têm esse propósito. Edificar a igreja, abençoar a igreja. Dentro dessas duas palavras, edificar e abençoar, tem uma série de coisas que você pode fazer segundo o seu perfil, o seu desenho, o jeito que Deus te criou. Tem espaço para todos os estilos de pessoas. Tem espaço para todas as personalidades. Tem espaço para todas as capacidades humanas. Para todas as forças, para todos os níveis intelectuais e para todas as maturidades emocionais. Emoções, pensamentos e força. Precisamos adorar a Deus com essas 3 áreas da vida. Coração, mente, corpo. Alma, corpo e espírito. Assim também no coletivo, na igreja.
Só que a igreja sem esses líderes, ela não seria edificada. Então, esses líderes preparam a igreja para que a ovelha gere outra ovelha, e gere outra ovelha, e gere outra ovelha, e assim a gente possa edificar o corpo de Cristo. Você pode edificar o corpo de Cristo com os seus dons, na realidade que você está, falando do Evangelho, aplicando o Evangelho na vida do outro, investindo financeiramente em quem está fazendo isso, abrindo as portas para que isso seja feito na sua casa ou no seu trabalho, proporcionando, facilitando o acesso para que pessoas que estão fazendo isso façam isso. Ou seja, vocês me acompanharam aí, eu falei um monte de jeito diferente que você tem para cumprir o ID do Senhor. Você pode ir falar, você pode falar menos e fazer mais. Você pode ser o que vai apoiar financeiramente o que vai. Você pode ser o que não vai nem falar nem apoiar financeiramente, mas você vai abrir a sua casa para que nela aconteça uma parte da edificação do corpo. Você pode ser a pessoa que facilita isso. Você vai ligar para um amigo e vai falar: amigo, eu não tenho dinheiro, mas o que você precisa? Eu preciso de dinheiro. Tá bom, mas você precisa de dinheiro para quê? Tá, eu preciso de dinheiro, sei lá, para imprimir 20 apostilas. Aí você fala: tá, então eu vou conseguir para você as 20 apostilas porque eu tenho um contato em tal lugar. Ou seja, você é um facilitador. Ou você fala: amigo, eu não tenho dinheiro, mas eu conheço pessoas que têm. Então deixa eu apresentar a sua causa para essas pessoas. Você é um facilitador. Isso não vai eximir você, isso não vai te dar uma liberação de você pregar, porque pregar todos temos que pregar. Mas às vezes você pode encontrar uma área de atuação na sociedade em prol do evangelho que seja mais relacionada ou que tenha mais a ver com o seu estilo. E sendo assim, você vai conseguir produzir mais para o Senhor Deus, atuando em um lugar que tem a ver com o seu recorte, com o seu estilo. E também na paralela você não para de falar do evangelho. Então, o objetivo é construir, edificar, fortalecer a igreja, para que essa igreja fortalecida gere crentes, novos crentes, e esses novos crentes fortaleçam outras igrejas, gerando assim novos crentes que fortalecem outras igrejas, gerando assim novos crentes. E assim a gente vai até os confins da terra. O objetivo da igreja, nós somos uma religião expansionista. Tem pessoas que não gostam disso, mas é quem nós somos, não adianta, a gente não pode ser, nesse caso, politicamente correto. Nós somos uma religião uma filosofia de vida, nós seguimos um livro sagrado, nós carregamos a verdade a ponto de essa verdade ter me transformado e ter mudado a minha vida, a ponto de que eu quero compartilhar isso com as pessoas. Eu não quero expandir para dominar. Isso é coisa de outra religião. Eu quero expandir para aliviar, para salvar. Eu não quero expandir porque eu tenho uma carência de poder, uma necessidade de controlar pessoas, de ter mais seguidores, de ter mais fiéis, de mais ovelhas no meu aprisco. Não, o evangelho é uma religião que quer expandir para libertar pessoas, para liberar pessoas. Libertar é uma coisa, liberar é outra coisa. Então nós somos uma religião expansionista. Talvez, dependendo da idade que você tem, você está lá na faculdade, na aula de sociologia, na aula de antropologia, ciências sociais e história, e as pessoas vão criticar a gente porque vão falar: vocês entram nas tribos e vocês pregam o Deus de vocês e não levam em consideração o Deus dos outros. Exatamente isso que a gente faz. Por quê? Porque eu sei que não existe outro Deus. Não, eu sou uma pessoa que gosta de estudar. Eu sei que existem leituras, crenças, rituais, oferendas para outros deuses. Mas eu sei que esses outros deuses não existem. E eu não posso dormir tranquilo sabendo que as pessoas estão sendo enganadas. Então o que eu faço? Eu preciso ir lá falar para elas. Aí
o estudioso vai dizer assim, mas você quer levar a sua religião para que junto à sua religião você leve a sua igreja e leve a expansão da sua doutrina. Não é isso. Aí que está. Você está lendo, você está me lendo, você está lendo Jesus Cristo com os seus olhos humanos de pecador. Porque você gostaria de avançar para dominar as pessoas e ter mais seguidores. Jesus quer avançar para libertar as pessoas e liberá-las para a vida eterna. E é isso que eu quero fazer. Por isso que se essa pessoa se converte a Jesus, eu batizo ela e ela vai para outra igreja, eu dou glória a Deus do mesmo jeito. Porque não é um objeto expansionista de dominação. Mas é a verdade, é vida. E onde a vida toca, a vida prolifera. Onde ela toca, as coisas vão criando cor, voltando a viver, os corações voltam a bater, os pulmões voltam a se encher de ar, as vistas voltam a ter cores e as pessoas voltam a amar umas às outras. É por isso que Jesus morreu na cruz por nós, para que você, sabendo disso, sendo liderado pelos dons ministeriais, você seja edificado, uma vez maduro, você possa ir por todo o mundo pregando o evangelho até que todos conheçam Jesus. Quem são todos? Todos os países. Hoje nós temos presença evangélica em todos os países. Todos, louvado seja Deus por isso. Mas em cada país existem povos, por exemplo, no Brasil. Dentro do Brasil, que é um país majoritariamente cristão, dentro do Brasil existem povos que não foram alcançados ainda. Então, pensa assim, existem os países, dentro dos países existem as etnias, os povos, os idiomas e os dialetos, os pequenos dialetos. Então, você pega países mais afastados, aliás, vamos continuar no Brasil como exemplo. Então, no Brasil tem povos e em alguns povos tem pequenos vilarejos que falam um dialeto específico. E aquele povo não foi alcançado ainda, aquele povo sequer fala português. Então, mesmo o Brasil sendo cristão, dentro do Brasil existem povos que ainda não foram alcançados. Agora, pensa em outros países. Pensa em países que estão bem no interior da África, porque as bordas do continente são mais fáceis de acessar por causa dos navios. Pensa nos países que estão bem nos interiores dos continentes. Então, no interior da África, lá no meinho da Ásia, onde você vai pegar a fronteira da China com a Rússia, Mongólia, você vai pegar as montanhas dos Himalaias, e você vai lá para a Oceania, quem está vendo o mapa mundi aqui, o lado direito embaixo, que os americanos chamam de Austrália, tem um monte de povos ali que não foram alcançados ainda. Embora a Austrália, o país Austrália, seja um país cristão. Mas na Nova Zelândia tem um monte de povos para serem alcançados. Nas ilhas ali, Papua Nova Guiné, tem um monte de dialeto que não tem uma porção da Bíblia ainda. Então estima-se que mais de 2 bilhões de pessoas, B de bola, 2 bilhões de pessoas ainda não conhecem Jesus Cristo, nunca ouviram falar. Não é que os outros 5 bilhões e pouco, eles são cristãos. Não, eles já ouviram falar de Jesus. Mas eu estou dizendo que estima-se que mais de 2 bilhões de pessoas nunca tenham ouvido falar o nome Jesus. Não sabe quem é a história, não conhece, nem como fantasia, nem como mito, nem como folclore, não conhece. Nós vivemos experiências, nós, aqui da nossa igreja, nós vivemos experiências no Brasil, no Rio Amazonas, de falar de Jesus para uma família que ela não sabia quem era. Nunca tinha ouvido falar. Nunca. E não era uma família de nativos, índios, indígenas, não era um povo indígena. Eram ribeirinhos, mas eles estavam muito, muito, muito afastados no Rio. E eles nunca tinham ouvido falar. Você acredita nisso? É quase... Você que está aí me ouvindo, você fala, impossível isso. Como que no Brasil? Por causa da televisão, do rádio. Como que essa pessoa nunca ouviu falar o nome de Jesus? Pois é. Não tinha nem televisão, nem rádio, nem energia elétrica. Nunca ouviu falar o nome de Jesus. Não sabe quem é, não sabe que é o Filho de Deus, não sabe. Não sabe. Por isso nós precisamos
estar firmes em Jesus, edificados para poder formar outros discípulos. 13, então a gente leu o 11 e o 12. O 12 foi com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. O 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Até quando você discipula aquela pessoa? Até ela se tornar madura. Depois vocês vão virar amigos. E ela vai discipular outras pessoas. Ela vai fazer com outros o que você fez com ela. Então, uma igreja saudável tem os 5 dons ministeriais. Esses dons ministeriais, mesmo que não tenha os 5, quem estiver lá na igreja, que for um líder de Deus, vai formar as pessoas fortes em Jesus, para que essas pessoas fortes em Jesus, eu digo, maduras é a palavra correta, elas possam ir por aí pregando o evangelho, fazendo discípulos. É importante fazer discípulo. Você vai precisar investir tempo nas pessoas. Você vai precisar investir dinheiro às vezes, sair para tomar café, sair para fazer alguma coisa. Isso custa, né? Você vai precisar abrir mão de você mesmo, porque o discípulo não é seu. Não é um jogo de poder. Não é uma paternidade espiritual onde você é o pai daquela pessoa e ela tem que te obedecer. Não é isso, ela tem que obedecer Jesus Cristo. Você tem que deixar bem claro para ela que você é um discípulo de Jesus, formando-a um outro discípulo de Jesus. E assim, ela vai te respeitar como um líder, porque ela está vendo que você está se entregando para ela. Mas você que está indo fazer esse trabalho tem que ter a consciência de que essa pessoa não te deve nada. Nada, não te deve nada. Se ela quiser ser leal a você e te respeitar, ela vai ganhar. Mas se ela te trair, é isso aí, faz parte. Porque como você já foi para o discipulado não esperando nada em troca, beleza, é isso aí. Mas você tem que ir para o discipulado. Você tem que ir para o próximo, para o segundo, para o terceiro, para o quarto. Por quê? Porque está escrito aqui que a gente só vai parar até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento. Todos alcancemos. Mesmo que o seu discípulo alcançou, tem um outro ali que não alcançou ainda. Então o trabalho não parou. Então o nosso propósito como cristãos é falar de Jesus para as pessoas, primeiro propósito, e dentro desse propósito, a segunda fase dele, à medida que você tem condição, é você formar naquela pessoa um discípulo desse Jesus que você apresentou para ela. Algumas pessoas você vai ter a oportunidade só de falar de Jesus. Outros vão discipulá-la. Outras pessoas, não foi você que falou de Jesus para elas, mas Deus colocou essa pessoa no seu caminho para você discipulá-la. Outras pessoas, terceira opção, você vai ter o prazer de pregar o evangelho, batizar e discipular essa pessoa. Isso é maravilhoso quando você consegue viver essa experiência. Mas o importante é você ter em mente, o meu propósito é formar Jesus nas pessoas. Eu preciso ir dormir sabendo que eu estou multiplicando os talentos que Deus me deu. Sejam quais forem. Se meu talento é falar, se meu talento é ensinar, se meu talento é chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, se meu talento é ser um ombro amigo, não importa. Mas eu estou multiplicando o talento que Deus me deu. Eu sei que eu estou me esforçando, gastando a minha vida para formar Jesus naquela pessoa, naquela e naquela. Então, uma pergunta que é importante você saber responder, primeiro para você mesmo, depois você responder para Deus e depois para quem te perguntar, que é: quem você está cuidando? Quem você está discipulando ou de quem você está cuidando? Você tem que saber isso na sua cabeça. Mesmo que não seja um ambiente onde tenha ocorrido essa conversa formal, ó, eu estou te discipulando. Não, aí também já não é amor. Você pode estar se entregando por uma pessoa de forma intencional, na verdade você tem que fazer isso, e ela nem precisa saber que você está discipulando ela. Ela vai perceber em algum momento da vida, mas você está se esforçando para estar com aquela pessoa.
você está trazendo as conversas para Jesus. Ela não está percebendo, mas toda vez que ela tenta falar de outra coisa, você tenta trazer Jesus de uma forma sábia para aquela palavra, ou para aquele momento, ou trazer exemplos bíblicos, ou trazer testemunhos pessoais. E aí você vai transformando aquela relação em uma relação a três, vocês dois e Jesus. E com o passar do tempo, a pessoa que ela acha que é só sua amiga, ela é sua amiga também. Mas você está intencionalmente cuidando dela. Então você tem que saber essa resposta. Ah, eu estou de forma intencional cuidando. Tá, aí agora você pensa assim, ixi, Pedro, eu não sei se esses meus dois amigos aqui, se eu tô com eles porque realmente eles são meus amigos e tal, e eu os amo, ou se tem esse a mais aí do discipulado. Não, se você não sabe, não tem. Porque tem que ser intencional. Então, na sua cabeça, você vai partir de agora falar assim, eu vou discipular essa pessoa, mesmo que ela não saiba. Pode ser até não crente, tá? É importante também ter não crentes. E aí você vai orar por ela, sem ela saber. Sistematicamente você vai orar por ela. Senhor Deus, fulano, alcança o coração, quebra as barreiras, Senhor, em nome de Jesus. Pai, coloca graça na minha relação com essa pessoa, amor, que essa pessoa goste de mim mais e mais, para que a gente seja mais e mais amigos, e aí eu possa falar do Senhor para ela. Senhor Deus, em nome de Jesus, dá-me estratégias. Enquanto a gente estiver lá no boliche, que o Senhor, que em algum momento ele fale alguma coisa. Senhor, abre as portas para que eu possa entrar com o Evangelho. Senhor, me dá sabedoria. Aí você vai ficar batalhando por essa pessoa no mundo espiritual e na vida também. Às vezes você não vai querer sair, mas você vai sair com ela. Por quê? Porque você está discipulando ela. Às vezes você não tem dinheiro, mas você vai passar o cartão de crédito. Por quê? Porque você está discipulando ela. Você tem um objetivo maior. Então seja intencional a partir de agora, coloca isso na sua cabeça. E aí quando alguém te perguntar, quando o Espírito Santo te perguntar, você já tem uma resposta rápida. Ah, não, eu estou discipulando esse. Ou, claro, que pode ser uma coisa formal também. Formal que eu digo é ser um acordo entre vocês. Às vezes você é uma pessoa mais madura, que outras pessoas querem andar com você. E aí você pode orar a Deus e pedir para Deus te dar algumas pessoas. E aí você chama aquela pessoa, convida ela, ou ela te chama e você ora a Deus para saber se você está autorizada por Deus a cuidar dessa pessoa ou não, porque vocês vão criar um vínculo no mundo espiritual. Aí você vai começar a andar com essa pessoa e você pode colocar ali um acordo com ela. Ó, a gente se encontra tantos dias durante esse período aqui. Acordo. Não custa nada. Dependendo do lugar que você mora, é mais fácil ter a agenda, acordo na agenda, do que ser livre. Às vezes, livre, o seu horário não bate com o da pessoa. Principalmente se um for mãe ou pai e o outro não for. Se, sabe, um é noivo e o outro é solteiro. Porque aí os horários não batem. Então também tem esse lance que parece um pouco mais formal, mas não é formal no sentido da palavra mesmo, mas ele é diferente do outro, porque no outro exemplo que eu dei, você está sendo intencional com a pessoa, mas você não combinou com ela. E nesse segundo exemplo, pode ser algo combinado, onde todo mundo sabe o que está acontecendo ali. Inclusive, vocês podem ler um livro junto, fazer alguma coisa de forma intencional juntos sobre isso. Porque esse é o nosso propósito. Até que todos cheguem à maturidade. 14. Aí que ele vai deixar bem claro. O propósito é que não sejamos mais como criança levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá pelo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, o nosso propósito é formar pessoas maduras. Então, se perto de nós tem pessoas caindo na lábia dos profetas do YouTube, por exemplo, a gente é responsável por isso. Se tem um amigo seu, posta um negócio lá que não tem nada a ver com nada, mas ele é seu amigo, eu usei a palavra amigo. Você é responsável por isso, pô. Porque vocês são amigos. Então você tem que discipular essa pessoa. Amigo, não é possível que você postou aí esse profeta que está falando que adivinha o número
da carteira de motorista de não sei quem e agora não sei o que de não sei o que lá. Estou tentando aqui ser simpático, né? A pessoa que é discipulada não cai nessas falsas doutrinas. Ela pode até ser seduzida, porque todos nós estamos passíveis de ser seduzidos por novidades. Cada 5 anos da igreja tem um projeto muito famoso. Não é errado, é famoso. Aí, quando você é discipulado, você pode conversar com o seu discipulador e perguntar a opinião dele, o que ele acha, se aquilo é bom, se aquilo é ruim. Se aquilo é bom, quais são as observações? Aquilo é bom, quanto bom é? É bom, mas tome cuidado com isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu sempre falo para as pessoas que andam comigo, eu vou no evento tal. Eu vou no evento tal. Eu falo, mano, é legal esse evento, só presta atenção nisso e nisso, só. Sabe? Eu vou, outra coisa, não tem nada a ver com a igreja. Eu vou sair com os amigos, nós vamos passar o feriado na praia. Todo mundo solteiro. Irmão, presta atenção. Então assim, presta atenção nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Sabe? É sobre isso. Por quê? Porque aí as pessoas elas vão amadurecendo na fé. Elas vão crescendo na fé. Você é responsável pelas pessoas que Deus colocou ao seu redor. Você não é responsável por elas como seres humanos, mas nem pela salvação delas. Mas você tem um nível, Deus colocou ela ao seu redor. Você tem um nível de responsabilidade ali. Ainda mais se você se reconhecer como filho de Deus e saber que aquela pessoa também é filho de Deus, e você sendo mais maduro e aquela pessoa fazendo coisa errada, você tem que se responsabilizar por ela no mundo espiritual. Fala, Deus, poxa vida, o que a pessoa está fazendo? Como que eu posso ajudá-la? Aí você vai exortar a pessoa. Se ela receber a sua exortação, o texto bíblico é claro em dizer que você ganhou um irmão. Se ela não receber sua exortação, aí você escolhe o que você vai fazer com isso. Porque você também pode romper, não tem problema. A partir do momento que a pessoa decidiu andar por caminho errado. Decidiu. Eu não estou falando aquele texto lá de quando a pessoa peca e você vai corrigi-la e você leva mais um, depois leva mais 2. Não é isso. Estou falando sobre exortação no discipulado. É outra história. Porque o seu tempo é limitado. Você não é Jesus, você não é o Espírito Santo. O seu tempo é limitado. Suponhamos que você consegue discipular 3 pessoas por estação da sua vida. Se tiver uma pessoa que está ali e você está exortando e ela não está respondendo e você continua puxando ela vai romper a corda, gastou o seu tempo e você deixou de discipular um terceiro. Então também tem que ter sabedoria nesse lugar, porque o diabo está vendo o plano de Deus aqui, o diabo está vendo o que nós estamos compartilhando aqui e ele não está parado. Ele vai colocar um bando de estátua de gelo no seu caminho para você, entre aspas, discipular e só perder tempo. Então você tem que estar atento também. Nosso propósito é não ser mais como criança. O que é a criança aqui? Ele vai explicar quem é levado de um lado pelo outro pelas doutrinas. Acelera para o 15. O contrário do imaturo é o maduro. O maduro segue a verdade em amor e o maduro continua crescendo em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, que é Jesus, aliás. Então, o crente maduro, ele sai de uma posição de ficar seduzido pelos pregadores de fora, de ficar seduzido em falar mal dos outros, de ficar seduzido em que as ideias deles são as melhores, de ficar seduzido pelo novo livro do momento, porque isso é ser levado por ventos de doutrina. Eu estou só nas coisas que são do momento, eu não crio raiz em nada, eu estou só nas coisas que são do momento. Ou pessoas que são enganadas por homens, pessoas que são enganadas por elas mesmas. Ela não consegue perceber que a leitura dela da situação está equivocada, porque a opinião dela, o ídolo dela é a opinião dela. A gente conhece um bando de líder por aí, que até pastores, que o intelectual, o intelecto dele é o ídolo dele. Ele não suporta estar errado, não consegue lidar com a possibilidade de estar errado. Quando alguém confronta, ainda mais num texto bíblico, que é o ídolo dele, que ele estudou tanto e ele acha que ele domina tanto isso aqui, que quando alguém apresenta um outro ponto para ele, ele se arma todo. Você percebe que é o ídolo. Deixa eu te dar uma dica.
o texto diz, né, que as pessoas se tornam parecidas com o ídolo delas, né, o Salmo. Se eu não me engano é o Salmo, né? Sempre que você encosta no ídolo de uma pessoa, ela se manifesta. Ela fica muito brava na hora, ou fica muito estressada, muito nervosa, ou encerra a conversa, ou vai embora. Quando isso acontece, você já percebe, você não fala, você já percebe, isso aqui é o ídolo da pessoa. Quando a pessoa precisa escrever um livro inteiro para defender algo que ela falou, você já percebe que o ídolo dela está ali. E aí a luta não é mais humana, não é mais luta de argumento. Para de falar nessa hora. Assim que você percebeu o ídolo, você para de falar. Aí você tem que apresentar Jesus para ela, porque um ídolo não se vence no argumento. Um ídolo se vence com o verdadeiro Deus, porque um ídolo é um Deus, um falso Deus. Só um Deus, que só existe um, né? Só um Deus vence um outro Deus. Então só o verdadeiro Deus vence um ídolo. Toda vez que você identificar o ídolo de uma pessoa, Deus te deu a chave ali. Você tem que mostrar Jesus para ela nesse lugar. Não adianta mais argumentar. Toda vez que você argumentar, você vai perder, até você perder o amigo. Por quê? Porque você está tocando no ídolo dela. Então você tem que contrapor o ídolo dela com Jesus. Então o ídolo dela é o intelecto dela. O que Jesus acha dessa opinião aí? O que Jesus fez com a inteligência dele? Como que Jesus foi humilde o suficiente para se humilhar sendo a pessoa mais inteligente do mundo? E por aí você vai. E aí Deus vai te dar uma solução, um escape para essa situação. O Senhor Deus quer que nós cumpramos o nosso propósito. O nosso propósito é um específico. Fazer o nome de Jesus chegar a todos os povos, nações, tribos e línguas. Nós precisamos ir, nós precisamos enviar, nós precisamos financiar os missionários, nós precisamos orar por eles. Ir, enviar, financiar, orar por eles. Nós precisamos ir, nem que seja, você sabe disso, nem que seja para o vizinho, mais perto de você, para o seu colega de trabalho. Você precisa ir. Você precisa fazer o nome de Jesus conhecido e formar discípulos de Jesus. Então, a partir de hoje, a partir dessa mensagem, você, principalmente jovem, você está desautorizado a ficar perguntando para Deus qual é o seu propósito, se você não estiver cumprindo esse primeiro. Então, primeiro, cumpre o propósito, apresenta 10 vidas para Deus. Fala, Deus, eu estou aqui sendo fiel ao Senhor. Faz essa oração, tenha coragem. Se você ganhar 10 vidas para Deus, formar 10 discípulos de Jesus, você já tem uma caminhada boa aí, você já tem uma experiência. Senhor Deus, eu estou aqui cumprindo, eu quero mais. E aí, o que tem para fazer mais? Sabe o proativo da empresa? O que tem mais para fazer? Quero mais. Aí ele vai falar, tá bom, então para você eu tenho isso aqui. Então não entre na presença de Deus para perguntar o seu propósito, se você não tem um cristozinho pequenininho para apresentar para ele. Cumpra o seu propósito primeiro, propósito geral, e por todo mundo, fazer discípulos de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em